Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 52 a 54 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 52. A descrição é de uma Jerusalém renovada, revigorada e restaurada, não mais contaminada pelos incircuncisos e imundos. Fala-se parcialmente da cidade restaurada, mas sobretudo da nova Jerusalém, espiritual, livre dos pecadores. Versículo 2. Sião é retratada como resgatada do cativeiro. Ela se levantará da poeira para assentar-se, talvez envolvendo uma transição de cativa empoeirada para rainha dignificada. Versículo 3. De tão desejoso que estava para se livrar da Sião pecaminosa, Deus a vendera por nada. E uma vez que a vendera por nada, ele pode agora resgatá-la por nada. Versículo 4. A profecia fala desde uma perspectiva profética, como se Isaías estivesse vivendo no tempo do cativeiro babilônico. Desse tempo futuro, ele olha para o passado, para dois períodos anteriores traumáticos na história israelita: o êxodo do Egito, no segundo milênio a.C., e a invasão assíria do Reino do Norte, no tempo de Isaías, em 722 a.C. O cativeiro babilônico data de 586 a 539 a.C. Os israelitas sofreram nas mãos de três impérios, cada um pior do que o outro. Versículo 5. Uma referência aos babilônios e à crueldade deles para com os cativos de Israel. Os governantes estrangeiros desprezavam Deus de Israel durante o tempo que seu povo esteve dominado. Deus libertou seu povo Deus libertou seu povo não por causa da bondade do povo, mas por amor ao seu próprio nome, para provar que era fiel, confiável e poderoso. Versículo 6. A derrota do povo de Deus trouxe vergonha sobre o nome de Deus, a consequência mais desastrosa. Por isso, o próprio Deus vindicará a si mesmo com inconfundível clareza, para a sua própria glória. Versículo 7. Mensageiros correm da cena da batalha, cruzando as colinas e chegando a Sião, levando as boas novas de que Deus reina. Esses mensageiros prefiguram os evangelistas que anunciarão o evangelho de Jesus Cristo. Versículos 8 e 9. As atalaias eram colocadas nos muros da cidade para ficarem atentas a qualquer pessoa que estivesse se aproximando. À medida que o solitário mensageiro se aproxima da cidade de Deus, as atalaias sobem os muros, proclamam com gritos a boa nova de que o rei está voltando, que o Senhor retorna para sua cidade santa, Jerusalém. Versículo 10. O braço do Senhor representa seu poder pessoal e ativo. Deus desnuda seu santo braço da mesma forma que um homem prestes a empreender uma tarefa arregaça as mangas. O braço do Senhor também representa sua intervenção pessoal. A salvação referida aqui é a notável restauração de Jerusalém depois de ser reduzida a ruínas pelos babilônios. Versículos 11 e 12. Deus chama seu povo exilado a deixar a Babilônia como peregrinos, apostando tudo nas promessas de Deus. Deus pede que não toquem em coisa impura, isto é, ao voltarem para reconstruir a cidade santa, não tragam consigo nenhuma contaminação. Em Esdras 1, versículos 5 a 11, nós temos o retorno dos utensílios sob a liderança de Sesbazar. Versículo 13. Definitivamente, quando o servo governar em seu reino, ele receberá o reconhecimento internacional pela efetividade de seu reinado. Versículo 14. O sofrimento do servo irá desfigurá-lo de tal maneira que ele não parecerá humano. Versículo 15. Em seu estado desfigurado, o servo executará a tarefa sacerdotal de purificar não apenas Israel, mas muitas de outras nações. Em sua exaltação, os líderes humanos que estão nos mais altos lugares ficarão sem fala e em espanto diante do que outrora fora desprezado, o servo. Quando ele assumir o trono, eles verão a manifestação de poder e glória como jamais haviam ouvido falar. Agora nós vamos estudar o capítulo 53, versículo 1 do capítulo 53. Essa pergunta indica que somente alguns poucos reconheceriam o servo quando ele aparecesse. Essa antecipação encontra o seu cumprimento literal na primeira vinda de Cristo. Israel não o recebeu em seu primeiro advento. Versículo 2. O servo surgiria em condições humilhantes e não se vestiria com nenhuma das vestes características da realeza, permitindo que sua identidade fosse perceptível apenas aos que o olhassem com os olhos da fé. Versículo 3. O profeta previu a aversão e a rejeição por parte da humanidade ao Messias, que sofreu não somente agressões corporais, mas também agressão interior, por causa da falta de uma atitude positiva da parte daqueles a quem ele veio salvar. Versículo 4. Isaías estava dizendo que o Messias suportaria as consequências dos pecados dos homens, ou seja, as enfermidades e as dores da vida. Contudo, os judeus que para ele olhavam de modo inacreditável achavam que ele estava sendo punido por Deus pelos seus próprios pecados. Eles pensavam assim porque a lei dizia: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, em Deuteronômio 21, versículo 23. Versículo 5. O servo sofreu não por causa de seus próprios pecados, uma vez que ele não tinha pecados, mas com o substituto dos pecadores. Aqui a ênfase é colocada sobre Cristo, sendo quem recebeu a ira de Deus sobre os pecadores em lugar deles. Ele suportou o castigo imposto por Deus para obter a nossa paz com Deus. Versículo 6.
Todas as pessoas pecaram, mas o servo suportou de modo satisfatório a consequência do pecado, que era a justa ira que deveria cair sobre os pecadores. O modo pelo qual Deus fez cair a nossa iniquidade sobre o servo foi que ele o tratou como se ele, o servo, tivesse cometido cada um desses pecados que foram cometidos por todas as pessoas, mesmo as que ainda viriam a crer, embora ele fosse absolutamente inocente de qualquer pecado. Deus fez assim com ele, de maneira que o preço tendo sido pago e a justiça satisfeita, o Senhor poderia então imputar aos pecadores que creem a justiça de Cristo, tratando-os como se eles tivessem praticado somente os atos de justiça de Cristo. Versículo 7. No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam por seus pecados sacrifícios de animais. Aqui, o imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro oferecido pelos pecados da humanidade. O Messias sofreu por nós, suportando os nossos pecados, para que nos tornássemos aceitáveis a Deus. O servo sofreu de forma silenciosa e voluntária. Versículo 8. O servo foi condenado injustamente. Aqueles que condenaram Jesus não compreenderam o que estavam fazendo. Ele perdeu sua vida para ser o objeto substitutivo para a ira de Deus em lugar das pessoas. Versículo 9. Assim se cumpriu. Jesus foi crucificado entre dois ladrões e sepultado no túmulo do rico José de Arimateia. Versículos 10 e 11. Fazia parte do plano perfeito de Deus Pai enviar o seu filho para morrer na cruz por um mundo espiritualmente perdido e rebelde. Uma vez que a justiça perfeita é parte do caráter de Deus, o preço pela rebelião contra ele tinha de ser pago, mas o pagamento deveria ser perfeito e completo. Somente a vida de Jesus Cristo poderia ter cumprido esse requisito. Ao fazer de Cristo um sacrifício expiatório por todos os pecados, Deus realizou o seu propósito de assegurar perdão às pessoas e desenvolver um relacionamento pessoal com aqueles que o aceitassem. Este é o significado da expressão verá a sua posteridade, os seus descendentes espirituais. Ele prolongará os dias, significa que Cristo ressuscitará dos mortos e viverá para reinar para sempre. Versículo 12. O sofrimento do servo dará lugar à sua exaltação. O sofrimento de Jesus culminou na crucificação, mas deu lugar à ressurreição. Agora nós vamos estudar o capítulo 54, versículo 1 do capítulo 54. Naquela época, ser estéril era motivo de grande vergonha e desonra para uma mulher, uma verdadeira desgraça. As famílias dependiam dos filhos para sobreviver, especialmente os pais, quando envelheciam. Israel, ou Jerusalém, era tão estéril como uma mulher que não pode ter filhos, mas Deus permitiria que essa nação tivesse muitos filhos e transformaria o seu lamento em cânticos de alegria. Versículos 2 e 3. A tarefa atual do povo de Deus é trabalhar com esperança. Alargar o espaço da tenda e aumentar o todo significa que Israel deve se preparar para que mais pessoas sejam acrescentadas à sua família, pois a sua posteridade possuirá as nações. E isso não se trata de uma dominação opressora mundial. Antes, Deus promete que, por intermédio do seu povo, seu justo reinado e o conhecimento acerca dele se espalharão por todo o mundo. Versículos 4 e 5. Um destino pior que a esterilidade era ser uma viúva. Tal mulher não tinha marido para protegê-la ou cuidar dela. O oráculo diz à viúva Israel para não ter medo, porque Deus era o seu marido. Ela, que nada tinha, passou a ter tudo. Versículos 6 a 8. A metáfora muda neste versículo. Israel não é mais uma viúva, é uma divorciada. Deus, o seu marido, a abandonou, mas agora ele a tomará de volta. Ele rejeitou Israel, sua esposa, em razão do pecado, mas agora ele a toma de volta com benignidade pactual eterna. O futuro do povo de Deus não é rejeição nem um relacionamento frio e distante, mas a alegria e paixão de um casamento sempre jovem. Versículo 9. A ira de Deus oprimiu os exilados judeus de modo semelhante ao dilúvio dos dias de Noé. Mas, a exemplo das águas do dilúvio, a ira também diminuiu com o tempo. Deus agora renova suas garantias de graça. Versículo 10. A misericórdia de Deus para com seu povo não é apenas um pouco maior do que sua ira. Ela é maciçamente maior e eternamente imutável. O Senhor diz que a sua misericórdia não se afastará de Israel, o que descreve uma aliança renovada com seu povo após o exílio. Quando se compara a linguagem dessas profecias aos relatos dos judeus que voltaram em Esdras e Neemias, fica claro que o retorno físico era apenas a primeira parte do cumprimento. Versículos 11 e 12. Jerusalém, agora personificada como uma cidade que foi muito afligida, porém, Deus há de a restaurar com um resplendor sem precedente, feito de pedras e metais preciosos, o que antecipa a Nova Jerusalém em Apocalipse 21, versículos 15 a 21. Versículo 13. Diferentemente da trágica história do antigo Israel, a bênção futura do povo de Deus está garantida porque a graça de Deus garante a fidelidade do povo à sua palavra. A segurança e plenitude que a humanidade sempre desejou e não conseguiu, estende-se agora para o futuro como sendo a herança dos filhos de Deus. Versículos 14 a 17.
A cidade de Deus é segura porque todos os poderes malignos estão debaixo do controle de Deus e ele defenderá seu povo. Os que atacaram Jerusalém, como os assírios e os babilônios, o fizeram com a permissão de Deus. Todavia, após a restauração, seus inimigos não serão enviados por Deus e por essa razão cairão. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 52 a 54 do livro de Isaías.